Cara, é aquele tipo de história que tem os dois lados, todo mundo tá certo, todo mundo tá errado e tal. Vou dar minha visão de estudo aí, tá? Vou falar algumas coisas prós, Felipe Luiz. Eu acho que ficou muito forte ali a imagem de Flamengo que ele quer passar. Que o Flamengo não é mais definitivamente o time que você finge que paga ou finge que joga. Então, não tem corpo mole, tá cheio de nomão, tá cheio de cara bom, cheio de cara querendo jogar a bola. Se você for pro Flamengo achando que você vai jogar com nome, ou com história, ou com o que você fez, ou o que você pode fazer e tal, cara, não vai jogar. Entendeu? E isso eu acho muito foda do Felipe Luiz. E do que o Flamengo, né, de como um todo, né, porque ele tá tendo respaldo da diretoria, tá pensando de futebol, né, de campo mesmo, hoje em dia. Então vai jogar quem tiver bem, quem der raça, quem tiver melhor. Isso é uma visão muito europeia. Né? Então, assim, você vai lá na Europa, você vê os grandes times da Europa, direto você vê no mundo no banco, entendeu? E aí a gente não sabe o dia a dia, o que está acontecendo, a gente só sabe olhar a escalação e, sei lá, pô, o City com De Bruyne no banco, o que aconteceu? Guardiola é burro de não pôr o melhor jogador do time? Ou, enfim, né? Você vai ver um jogo do Barça, de repente, por algum motivo, o Rafinha tá no banco. Pô, o Flick é burro, entendeu? O melhor do time não tá jogando. Então, assim, a gente não sabe o dia a dia. E o que o Felipe Luiz fez, e eu acho que nesse ponto é um serviço para o futebol e para a gente, é mostrar um pouco do que é o dia a dia de treinos de um time. Né? Então, tipo assim, todo mundo fica assim, não, mas o Pedro é artilheiro, o cara entrega 40 gols por ano, e ele que se vire para pôr o Pedro para jogar, que o Pedro é craque. Beleza, o Pedro é craque, o técnico tem que arrumar um jeito do craque jogar e tudo, mas tem detalhes do dia a dia que a gente não vê. E um detalhe é, o cara não tá treinando, não tá correndo, porque tomou um soco, ou é porque o dirigente lá falou e tal. Beleza, mas no momento que ele precisa escalar o time, e se o time perde, vai para a conta do técnico. É o técnico escalou mal, é o técnico não está treinando, o técnico não armou o time, a conta vai para o técnico. Então eu vi que o Felipe Luiz falou assim, gente, o negócio é o seguinte, se a gente não jogar bem, eu ponho o Pedro não arruma nada, vão falar que eu não estou montando um esquema que favoreça o Pedro. E não é isso. O Pedro não está jogando porque o Pedro não está treinando bem. Entendeu? Aí lá nos números, lá o Pedro é o último. Eu não vou pôr o cara que é o último, independente do tanto de gol que ele fez e do nome que ele tem. Então eu acho assim, isso muito legal, acho isso assim, enfim, achei foda mesmo, achei bem legal, achei uma bela história, assim. Claro que, né, não tem todos os vencedores, né, pro Pedro isso foi muito ruim, né, feriu o ego dele, igual eu falei aqui no início, brincando, mas é sério, eu acho que essa porrada do Felipe Luiz deu mais que a porrada lá do auxiliar do São Paulo lá, porque expôs o cara, entendeu? Então, tipo assim, e o Felipe Luiz falou, cara, eu tô aqui tomando porrada falando que eu não tô armando time, que eu não tô sabendo montar pro Pedro e tal, mas uma hora eu cansei também, ué. Porque eu tô aqui cobrindo o cara, tô segurando a bomba, tomando porrada pro cara. Aí o cara me chega no treino e não corre? Ah, porque eu tô chateadinho porque o Mauro César descobriu o negócio lá. Ué, entendeu? O cara é profissional, ué. Entendeu? Beleza, o cara é ser humano também, fica chateado com o treco vazou e tal, não sei o que, tudo. Assim, vazou um treco que. Será que é verdade? Não é? E tudo? Véio, enquanto isso, treina e joga bola. Que seja para você ser vendido, então que você jogue mais bola ainda. É para vir um time bom e te contratar. Em vez de você ir, porque o cenário para o Pedro hoje ia ser, se ele fosse vendido, é para a nossa Turquia, Arábia Saudita da vida. Entendeu? Então, assim, tem muitas nuances nessa história. E assim, e acaba que a vitória do Flamengo foi uma vitória também, né? Assim, categórica, né? De independente dos problemas do São Paulo. O Crespo falou na entrevista, né? Ainda bem que a gente não tem que jogar com o Flamengo de novo no Maracanã, né? Que ele meteu essa. Então, assim, acaba ficando em segundo plano. Que apesar, aí você vê assim, toda essa turbulência, tudo que um técnico tem que absorver, mesmo assim, o Felipe Luiz foi lá, né? Segurando o rojão todo, conseguiu pôr um bom time em campo, conseguiu passar as ideias dele, o time fez um ótimo jogo, comprou a ideia dele e tal, não sei o que, entendeu? E para ele essa confusão ficou em segundo plano na hora que entrou no campo. O Pedro, pelo jeito, não conseguiu fazer isso, né? Deu uma turbulência e tal. E aí veio à tona essa entrevista do Dorival, do Davi Luiz, né? Do Rogério Ceni. Então, tipo assim, a gente. Claro que quando o Gabigol saiu do Flamengo, até houve uma comparação de comportamento, do que entrega e tudo. O Gabigol ele tem todos os problemas dele extra-campo. Né? E aí não precisa nem da gente enumerar aqui. Hoje estavam até lembrando lá que ele foi pego lá na pandemia no cassino e quem chegou lá para pegar ele foi o Alexandre Frota. Teve essa, né? Então, assim, mas dentro de campo,
Ele sempre foi um cara que treinou, entendeu? Corpo mole para treinar, pelo menos a gente não sabe de histórico dele, de treinar, de correr atrás e de ser bom de grupo, né? Então, assim, ele é um cara querido por todo mundo no grupo e tal, não sei o quê. E agora a gente está vendo que o Pedro é o contrário, entendeu? Tipo assim, ele não tem uma vida extracampo agitada, né? Um cara mais família, mais sossegado e tal, mas tem problemas ali de lidar com situações, lidar com dificuldades, e às vezes, assim, até de lidar com o elenco, né? O técnico não explode assim se não estiver afetando o elenco. Então, o Felipe Luiz foi ali, protegeu o Flamengo, protegeu o elenco, que é o mais importante. Se sair o Pedro, beleza, o Flamengo repõe, não vai ter o mesmo cara que mete 40 gols, coisa que o Felipe também falou, né? Então não tem como contratar um cara que mete 40 gols. Mas ele não pode perder o time todo, ele não pode perder o grupo e ele não pode perder o cargo dele ali também. Então, assim, eu acho que o Felipe Luiz pegou um pouco pesado no que ele falou, né, do Pedro, mas ao mesmo tempo eu acho que ele está mais certo do que errado, entendeu? E isso mostra também para o futebol, para futuras, né, vezes que a gente chegar e falar assim, pô, o craque do time não está jogando, pô, esse cara é muito melhor do que o que está jogando. Por quê? Porque o técnico é burro? Não, porque a gente não sabe o dia a dia o que está acontecendo. Não sabe se está treinando mal, se o cara está com um problema particular, se o cara tem uma lesão que não foi revelada, tem o dia a dia ali. Eu acho que o Felipe Luiz fez um serviço ao futebol. Faz o corte.